Buenas, então eu sou o professor Douglas. Essa é a segunda parte da primeira aula de matemática aplicada. Tá? Ainda estamos no conteúdo de razão e proporção. Então vamos ao exemplo 3. O dono de uma revenda de veículos tem um total de 77 automóveis. A razão entre os veículos novos e veículos usados é de 4 para 3. Então notem, o que vem primeiro é no numerador. A cada 4 veículos novos que eu tenho, também possuo 3 veículos usados. Primeiro numerador, que vem a informação que vem por segundo denominador, tem relação com o denominador. Então, antes de responder essa pergunta, eu vou montar uma tabelinha. Vai ser a coluna N, de veículos novos. Segunda coluna, coluna U, de veículos usados. E a terceira coluna T, do total de veículos. Então, a cada 4 veículos novos, eu tenho 3 veículos usados, totalizando 7 veículos. Alguns, só de montar essa tabela aqui, já chegaram na resposta. Mas eu quero aqui esmiuçar o conceito para a gente chegar na resposta. Então, notem que essas 3 colunas aqui, elas vão manter essa proporção. Então, se eu dobrar a quantidade de veículos novos, vai para 8. Logo eu tenho que dobrar a quantidade de usados, vai para 6. Logo eu vou ter que dobrar a quantidade total de veículos, vai para 14. Se eu triplicar a quantidade de novos, ou seja, multiplicar por 3, eu vou ter 12 veículos novos. Triplicando usados, vou ter 9 veículos usados. Triplicando o total, vou ter 21 veículos no total. Ok? Se eu continuar esse processo aqui, uma hora eu vou chegar na resposta. Mas eu não quero fazer isso. Eu quero chegar direto na resposta sem ter que passar por todo esse processo. Então aqui, esse número que a gente está multiplicando, a cada coluna, eu vou chamar de x. Então aqui vai ser, continuando isso aqui, vai ser 4 vezes o x. Aqui vai ser 3 vezes o x, porque é o mesmo valor. Olha, notem, quando eu multipliquei por 2 aqui, multipliquei por 2 aqui, multipliquei por 2 aqui. Quando eu multipliquei por 3 aqui, multipliquei por 3 aqui, multipliquei por 3 aqui. Ok? Então aqui vai ser 4 vezes um valor, que eu não sei ainda, 3 vezes um valor, que eu não sei ainda, igual a 77, que é o total que eu quero encontrar. Então, notem que 4x mais 3x tem que ser igual a 77. Como é a mesma variável aqui, 4x mais 3x, 7x igual a 77. Isolando x, x é igual a 11. Esse 11 não é a nossa resposta ainda, tá? Para encontrar a nossa resposta, que vem dessa pergunta, quantos são os carros novos? Então eu vou multiplicar 4 vezes esse x que a gente encontrou, 44. 3 vezes x, 33, totalizando 77. Minha resposta final, 44 carros novos. Resposta final, 44 carros novos. Ok? Claro, se eu fosse fazendo o caminho das pedras aqui, montando linha após linha, em algum momento eu iria chegar a 77. Certo? Então vamos ao quarto exemplo. A distância entre a casa de Pedro e a feira cultural é de 15 quilômetros. Seu pai demorou 45 minutos desse trajeto. Pergunta-se, qual foi a velocidade média da viagem em quilômetros por hora? Eu não tenho como comparar aqui duas grandezas por enquanto, mas eu tenho aqui quilômetros por hora. Então a pergunta é quantos quilômetros em uma hora? Certo? Para começar esse processo,
eu vou destacar duas colunas aqui. Uma D, de distância, nesse caso em quilômetros, e outra T, de tempo, ok? Então, o que o problema está me perguntando? Qual distância ele andaria se o tempo fosse 1 hora? Eu não vou colocar 1 hora porque o próprio problema me dá em minutos. Então, qual distância ele percorreria se o tempo fosse 1 hora? Em minutos, 60 minutos. Se eu sei que em 15 quilômetros, se em 15 quilômetros o tempo foi de 45 minutos, tá? Muitas vezes nós montamos esses problemas de regra de 3, vocês aprenderam lá no ensino fundamental, e às vezes fazem virado isso aqui. Colocam cada coluna um grupo de informações. Então aqui eu tenho 15 quilômetros para 45 minutos. Então colocaria essas duas informações nessa coluna. E depois, quantos quilômetros em 60 minutos colocariam na segunda coluna. Não está errado também, tá, fazer desse modo, só porque isso gera um problema quando nós trabalharmos mais para frente, na aula de hoje ainda, com regra de 3 composta, em que eu tenho mais de duas variáveis, ok? Então já se acostumem a trabalhar separando coluna com as grandezas. Então, primeira coluna, aqui eu coloquei distância, segunda coluna, tempo. Se tivesse mais uma grandeza, seria uma terceira coluna. E trabalhando linhas com conjunto de informações. Então, o problema me dá 15 km, 45 minutos. Essas informações estão na segunda linha. O problema me pede quantos km em 60 minutos. Esse conjunto de informações está na primeira linha, tá? Isso é uma dica importante para que lá na frente, na regra de 3 composta, a gente consiga trabalhar de uma melhor forma. Outra dica é sempre deixar a variável, o conjunto de informações que tem a pergunta, que tem a variável, na primeira linha, tá? Isso facilita um pouquinho na hora de fazer os cálculos, certo? Se colocar na segunda, vai dar do mesmo modo, a gente vai encontrar o mesmo valor para x, mas aí vai ter um passinho a mais na hora de resolver os cálculos, tá? Então, como isso aqui são razões proporcionais, eu posso montar uma igualdade. Então, vai ficar x sobre 15 é igual a 60 sobre 45. Aqui sim, meios pelos extremos, multiplicando em x, né? E aí vocês vão obter a resposta. Então, pausem o vídeo e me digam qual é o valor de x. Ok, se já resolveram, chegaram, depois das simplificações, multiplicações e divisões, no caso, chegaram à resposta que x é igual a 20. Resposta final, então, esse 20 é o quê? 20 quilômetros por hora. Ok? Então, essa é a nossa resposta final.